Olá, Patrícia da Bússola de Liderança aqui e hoje a gente vai aprender as 8 piores lições de liderança com Michael Scott que fazem dele o melhor chefe do mundo. E se você não sabe ou não lembra quem é o Michael Scott, você provavelmente conhece a musiquinha aqui, que é a abertura de The Office. Essa música ficou famosa recentemente em vários memes justamente porque ela vem acompanhada de alguma coisa muito absurda que alguém disse ou que alguém fez. Isso justamente porque o personagem do Michael Scott, que é interpretado pelo Steve Carell, fala e faz coisas absurdas como se fossem muito normais. O Michael Scott é o gerente regional de uma das unidades da empresa Dunder Mifflin, que negocia e vende papéis de escritório mesmo, não são ações nem nada, são papéis de escritório. Ele faz venda B2B, então ele negocia e vende esses papéis para outras empresas, papéis de impressão, papéis de escritório e tudo mais. Mas ao contrário do que diz a caneca dele, que ele mostra como se a equipe tivesse comprado para ele e na verdade foi ele que comprou isso e deu de presente para ele mesmo, ele está longe de ser considerado the world's best boss, ou o melhor chefe do mundo. Vamos entender por quê? Bora! E olha, tem muito gestor cometendo os mesmos erros por aí, então fica ligado se você não está cometendo pelo menos um desses errinhos, desses deslizes, fica ligado, presta atenção. E assim, só para avisar, gente, que eu estou me baseando na primeira temporada, mais especificamente nos primeiros episódios. Depois conforme a série vai evoluindo, a gente vai aprendendo a gostar cada vez mais do personagem. Então, se você ainda não assistiu The Office, fica tranquilo, pode assistir esse vídeo porque eu estou pegando só ali o comecinho da série e pode ser que você desperte até a vontade de começar a assistir The Office em breve, depois procura. Eu estou reassistindo no Max, mas eu sei que também tem, se não me engano, na Prime Video. Então, vamos lá. Primeira lição de péssima liderança. Brincadeiras desrespeitosas, de mau gosto, carregadas de preconceito, constrangendo as pessoas da equipe. Então, o Michael faz brincadeiras e comentários os mais absurdos. E quando ele vê que as pessoas não gostaram, ele ri dizendo que a pessoa não tem senso de humor. Então ele coloca a culpa na pessoa por ela não ter gostado. Isso aqui é o tipo de atitude que pode virar um processo por assédio moral. Então toma cuidado com o tom das brincadeiras quando você for tentar se aproximar da sua equipe. Eu já vi isso acontecendo com pessoas próximas a mim, de tentarem ser legais, engraçadas e acabar caindo naquela zona de constrangimento e mau gosto. Então, que dá aquela vergonha alheia, que é o sentimento que a gente tem o tempo todo na série. Então, cuidado. Segundo erro de liderança do Michael Scott, não passa credibilidade. Então, logo no começo, quando ele diz que vai mostrar como se faz algo, ele acaba dando um fora. Nas primeiras cenas do primeiro episódio, ele fala que vai mostrar como é que se faz alguma coisa. No caso, uma venda por telefone para um determinado cliente. Então, ele tenta fazer essa venda e claramente o negócio não dá certo. Fica um momento bastante constrangedor entre ele e o cliente e a gente fica com aquele sentimento de vergonha alheia. Ou seja, ele não sabe ensinar nem o que a empresa dele faz, que são as vendas por telefone, que é a atividade principal daquele escritório. Então, você não precisa ser especialista em tudo que a sua equipe faz, mas se tem uma atividade crucial, você deve sim saber demonstrar aquilo. Até para você poder colocar as pessoas novas na sua equipe e saber treinar essas pessoas. Então, as atividades cruciais, você precisa saber como são feitas para que você possa demonstrar também com tranquilidade para as outras pessoas. Erro de liderança número 3. Expõe os funcionários tentando transferir a culpa para eles pelos seus próprios erros. Então, ele dá um direcionamento, de novo no primeiro episódio, ele dá um direcionamento absurdo para Pam. A Pam é a recepcionista, que é a secretária-geral do escritório. E ele manda ela jogar fora uma comunicação que veio da matriz. Então chega um fax da matriz e ela apresenta para ele, ele fala, coloca naquela caixa especial o lixo. E aí então a Pam executa aquilo e quando dá M, ele chama a atenção dela na frente das outras pessoas. Pam, por que eu não recebi esse comunicado? Aí ela fala, porque você falou para colocar naquela caixinha especial que é o lixo. Aí ele, claramente foi um erro de interpretação, não sei o que e tal. Quando ele está na saia justa, ele vai lá e expõe os funcionários pelos erros que ele cometeu, erros de decisão que ele cometeu. Você já trabalhou com alguém assim?
Você já levou a culpa pela decisão de algum chefe seu com quem você já trabalhou? E se você é gestor, você por acaso já jogou a culpa em alguém do seu time por uma falha sua? Eu espero que não. Erro número 4. Ele tenta ser amigão dos funcionários, fazendo piadas que são extremamente desagradáveis, ele se expõe ao ridículo, ele tenta fazer o time simpatizar com ele e isso só afasta cada vez mais o time dele, porque o time perde o respeito por ele. Ele vai se expondo ao ridículo e o time vai, tipo, putz. Ele faz festas que ninguém gosta, faz piadas, como a gente já falou antes, ele toma intimidade sem ser convidado. Quando você é gestor, você até pode e deve ter uma boa relação com o seu time e eu recomendo que você faça. Se essa relação for mais estreita, de maneira natural, beleza. Se você tem uma relação ali mais próxima de amizade com o teu time, cuidado, tem que ter muita maturidade para quando você é amigo e chefe ao mesmo tempo das pessoas. Ambas as partes precisam saber separar isso muito bem, precisam ter maturidade para lidar com amizade e relação de hierarquia de trabalho ao mesmo tempo, mas se for de maneira natural, beleza, mas assim, nunca forçando a barra e nunca tentando ser colega, quando na verdade você é gestor. Então se você é o gestor, você não vai ser colega, você não vai estar no mesmo nível, você vai ter momentos que você vai ser excluído da comunicação, vai ter momentos em que aquele ambiente não é para você, porque você não é colega. Então, fala a verdade para mim, você já percebeu que estava forçando a barra para tentar se aproximar do time e fazer o time gostar de você? Erro número 5, transfere a responsabilidade sobre decisões importantes para as pessoas do time. Então tem uma cena em que ele transfere para o Dwight, que eu não sei falar o sobrenome dele, eu chamo de Chucrute, a responsabilidade por escolher o plano de saúde para o time todo. E isso é algo que é uma responsabilidade intransferível. E ele vai lá e transfere porque ele não está a fim de fazer aquilo. Isso não é uma decisão delegável. Além disso, a pessoa escolhida, que no caso é o Dwight, claramente não tem maturidade para lidar com esse tipo de responsabilidade. E ele entrega e não quer nem saber no que deu, ele não quebra em etapas, ele não faz acompanhamento, ele não orienta, ele não estabelece as alçadas de decisão. Você já fez isso ou já trabalhou com alguém que fez isso? Então assim, para você delegar uma tarefa, é importante que seja alinhado. Qual o nível de autonomia de decisão que a pessoa pode ter? Como vai ser feito o acompanhamento daquela execução? Então, são você feitos checkpoints para saber como é que está indo, se a pessoa está precisando de orientação, se a pessoa está precisando tomar alguma decisão que ela não está se sentindo confortável para tomar sozinha. Tudo isso baseado no nível de maturidade que aquela pessoa demonstra e do que é necessário para a execução daquela tarefa. Então, você escolheu uma determinada pessoa para executar uma determinada tarefa, qual o nível de responsabilidade que essa tarefa demanda? Qual é o nível de maturidade da pessoa que eu escolhi? Tem match? Beleza, agora se não, e claramente nessa história do plano de saúde não foi o que aconteceu. O poder sobe a cabeça do Dwight, eu agora tenho um escritório só para mim, e aí ele começa a mandar e desmandar no time. Então claramente ele escolheu a pessoa errada para executar uma tarefa que ainda por cima ele não deveria ter delegado. Erro número 6, 2 pesos, 2 medidas. Ele impõe regras restritivas para os subordinados dele, mas essas mesmas regras não se aplicam a ele. Então, tem um episódio em que chega uma moça super bonita no escritório para vender bolsas e tal, e aí os meninos ficam todos dando em cima da menina, ficam assim a fim de ficar com a menina, e ele diz que não pode ter relacionamento dentro do escritório. Mas que para ele essas coisas funcionam de maneira diferente, porque ele é o chefe. Não, comigo vai ser diferente. O time é que não tem maturidade para lidar com isso, mas eu tenho. Então eu vou chamar essa moça para sair. E gente, isso é muito comum. Não dessa forma, porque a série está levando para um extremo absurdo, mas sabe em que situações isso se aplica? É o chefe que pode chegar mais tarde, sair mais cedo, porque ele é o chefe. É aquele que não precisa trabalhar presencialmente todo dia, mas o time dele sim, tem que ir presencialmente todo dia para o escritório. Mas como ele é o chefe, ele só vai 2 vezes por semana, quando vai. Gente, isso é tão comum que me dá até preguiça.
Você já viu isso, né? Eu sei que você já viu. Eu espero que você não esteja fazendo isso com seu time, mas que você já viu, eu tenho certeza que você já viu. Erro número 7, ele cria uma cultura tóxica e de bullying com o time. Então, tem uma cena em que o Jimmy e o Dwight, aliás, tem várias cenas em que o Jimmy e o Dwight, que eu chamo de chucrute, estão se acabando de fazer bullying um com o outro. E tem uma cena que é muito boa, que é clássica, que é a do stapler, que é a do grampeador dentro da gelatina. Nesse momento, ao invés dele colocar ali limites no que um está fazendo com o outro, ele ri, ele não coíbe e ele ainda incentiva aquele bullying um com o outro. E isso não só pode levar a um processo de assédio moral aqui na vida real, né? Poderia levar a um processo de assédio moral, como também gera uma cultura tóxica dentro da equipe, onde as pessoas boas acabam não ficando, porque elas não se identificam com esse tipo de cultura de bullying, de agressividade, de ficar o tempo todo tendo que ficar na defensiva e na ofensiva. Então você perde gente boa o tempo todo. E quem é que fica? Só fica quem se identifica com esse tipo de cultura. E provavelmente essas pessoas não são as pessoas que você quer para tomarem decisões do seu negócio junto ao seu cliente. Quer entender por quê? Eu já trabalhei numa empresa que tinha uma cultura de bullying muito forte entre os colegas. Era uma cultura bastante agressiva. Eles ficavam o tempo todo fazendo bullying e bullying pesado uns com os outros. Era uma cultura de todo o escritório. E como é que você acha que era a preocupação dessas pessoas na hora de tratar com os clientes? Eles eram bastante preocupados em ser super gentis e leais com os clientes, em cativar os clientes, ou às vezes eles davam fora no cliente por pura arrogância. Exatamente, se você falou que eles davam fora no cliente por arrogância. Então, às vezes eles, cliente chato, e aí mandavam um e-mail atravessado para o cliente, ou davam fora no cliente, tudo. Então, essas pessoas tratavam os clientes, apesar de saberem que deveria ser um tratamento diferente, essas pessoas tratavam os clientes com a mesma arrogância, a mesma agressividade em que eles tratavam uns aos outros. Então, a cultura de bullying é muito engraçada até que você começa a ver isso trazendo prejuízos para o seu negócio, porque você está perdendo gente boa e porque você está mantendo gente agressiva dentro da sua equipe. Então, cuidado. E o último erro, o erro número 8, delírio. O que você quer dizer com isso, Patrícia? A princípio, o Michael parece ter uma ideia delirante de que ele é amado pelos funcionários, de que todo mundo gosta dele. Não, eles me adoram, é assim mesmo, eles me amam. Mas aí a gente percebe que, nas entrelinhas, a gente vê que ele é inseguro. Por isso que ele fez todos esses comportamentos que a gente listou até aqui. Então, ele meio que não quer aceitar que não é tão querido assim como ele gostaria. Então, gente, uma boa dose de segurança e de autoconfiança faria uma diferença importante aqui. A gente precisa ter confiança, ter segurança, para que a gente possa tomar as decisões difíceis, para que a gente possa entender que nem sempre a gente vai ser amigão dos funcionários, das pessoas do nosso time. Então a gente precisa ter segurança para que a gente não caia nessas ciladas que o Michael mostrou aqui pra gente de maneira magistral e extremamente divertida. E aí eu quero saber qual foi a sua pontuação desses 8 comportamentos do Michael. Com quantos você se identificou? Quantos você identificou que você faz ou já fez? Se você está fazendo 4 ou mais, cuidado, você está caminhando para levar o prêmio Michael Scott de pior melhor chefe do mundo. Agora, se você cometeu algum e você quer deixar de cometer, ou você se sente inseguro na sua liderança, eu tenho uma recomendação para você. Que tal você conhecer a Bússola de Liderança e assistir uma aula gratuita que eu gravei para você entender os 4 passos de uma liderança segura que entrega resultados. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo e dar início à nova fase. Você está a um clique de uma liderança de alto nível. Vamos?